Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o 23. É um texto muito conhecido da igreja. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. Mateus, que escreve o seu evangelho baseado no evangelho de Marcos, e Mateus ele direciona a sua obra a cristãos de origem judaica. Por isso o foco de Mateus em cima das profecias que foram ditas pelos homens de Deus do Antigo Testamento. Amém, queridos? Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. A epígrafe do texto diz: o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Quando nós cristãos, a gente tem o hábito de ler a Bíblia numa perspectiva cristocêntrica. Por quê? Porque nós lemos o Antigo Testamento já de posse da revelação que nós temos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, e como o texto disse aqui, que nasceu de Maria, e nós entendemos que Cristo se fez carne, habitou entre nós, e nós lemos o Antigo Testamento nessa perspectiva. E a partir daí nós entendemos que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro das Escrituras. Tanto que nesse texto que lemos, Mateus ele entende que aquilo que foi dito pelo profeta Isaías se cumpre quando Jesus nasceu. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa é uma citação de Isaías capítulo 7, versículo 14. E os leitores do Antigo Testamento aí vão se lembrar que Isaías é o profeta que mais trouxe predições acerca da vinda do Messias. Isaías é chamado de o profeta evangélico. E um ponto interessante é que a gente também acostuma, na nossa cultura a gente fala sempre Jesus, em nome de Jesus, assim e tal, mas o nome mais importante seria o Cristo. Por quê? Porque Cristo é uma palavra hebraica que vem de uma palavra hebraica que dá a ideia de o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E a gente entende aqui, segundo o evangelista João também, que o verbo se faz carne e habita entre os homens, que as pessoas viram a luz de Deus vindo até os homens. Então, a obra redentora de Cristo, ela começa aqui. Ela começa
nessa narrativa de Mateus. E é interessante que Mateus escreve o seu evangelho depois que as cartas foram escritas. E Mateus fala da genealogia de Jesus, mas ele foca principalmente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram em Jesus. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos aqui que Deus andou entre os homens, que Jesus se fez carne. O caminho pelo qual Deus usou para vir ao mundo foi uma mulher, foi Maria. Ele nasce como um ser humano. Daí nós passamos a entender o que os estudiosos mostram, que o Cristo encarnado foi 100% Deus, mas também 100% homem. Como Schaeffer diz, a pessoa teantrópica de Cristo, o Deus que se fez carne, essa que é chamada de união hipostática, a união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E esse Jesus, que foi 100% homem, ele sofreu e enfrentou todas as situações que um ser humano normal enfrentaria: tentações, lutas, dificuldades, problemas no emprego, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso Jesus Cristo foi, como diz o escritor aos Hebreus, o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito para a redenção da humanidade. Quando Jesus vem ao mundo, ele convive com os homens, ele se relaciona com as pessoas, ele não deixou de ser Deus, mas ele viveu aqui na terra, padeceu pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, morreu na cruz, tentado de todas as formas, mas sem pecado. Ele paga o preço que era necessário para redimir a humanidade. Quando nós lemos Romanos 3:23, onde está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós entendemos que em Adão todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, e havia necessidade de um preço ser pago por causa dessa transgressão de Adão, e o preço foi pago: a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A redenção veio ao mundo mediante o sacrifício expiatório, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. E essa história começa com o nascimento de Jesus, com a vinda dele ao mundo. E esse mesmo Jesus, que padeceu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, conversou com os apóstolos. Conversou com os apóstolos, viveu com aquelas pessoas, pregou, ensinou, preparou aqueles homens para que eles dessem sequência ao que ele começou. Ele morre, ressuscita, e antes de subir aos céus, ele foi indagado pelos seus discípulos: Senhor, o Senhor vai restaurar nesse tempo o reino de Israel? Aí Jesus disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Jesus que esteve no mundo, caminhou com os homens, trouxe a boa nova, o seu evangelho, foi morto, crucificado, ressuscitou, estabeleceu a missão dos seus discípulos, subiu aos céus, e os discípulos deram sequência a essa obra. E tem 2000 anos que essa mensagem está sendo pregada, a mensagem que reconcilia o homem com Deus, a mensagem que mostra a maior necessidade que o ser humano tem. A nossa maior necessidade não é riqueza, não é dinheiro, não é poder. A nossa maior necessidade é sermos salvos, é morar no céu. Porque esta vida, essa passagem aqui é temporária. O que nos aguarda após a nossa morte é um tempo que não tem fim.
que é a eternidade. E viver ao lado do Senhor na eternidade é algo infinitamente melhor do que estar aqui, para vocês terem uma ideia. Se viver com Cristo aqui é algo extraordinário, imagina quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, quando nós o vermos face a face. E esta é a proposta do Evangelho: mostrar que Cristo se fez carne e habitou entre nós, que Cristo pagou o preço pela nossa redenção, trouxe a boa nova ao mundo, ressuscitou dentre os mortos, e um dia há de voltar e buscar a sua igreja, e um dia há de voltar e consumar todas as coisas. Não sabemos a que hora nem quando. Quando a gente estuda sobre essa temática, existem muitas variantes. Alguns irmãos acreditam que Jesus vai voltar e vai tirar a igreja da terra antes da grande tribulação. Outros já creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas o que nós temos de ter em mente é que o nosso Jesus veio ao mundo, pregou o seu evangelho, subiu aos céus, vai voltar. A certeza que temos é que um dia Cristo voltará. E essa é a esperança da igreja, e essa é a esperança do povo de Deus, e essa é a esperança que nos move, que o nosso Cristo, como diz o credo dos apóstolos, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Esse é o nosso Deus, o Jesus que está vivo e que está presente em nosso meio, através da presença do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, que habita em nós. E ninguém, diz a Bíblia, diz que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, pelo Santo Espírito de Deus, que inspirou Mateus, Marcos, Lucas, João, a escrever o que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e que mostra para nós o plano redentor de Deus, que mostra para nós que Jesus Cristo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que morreu para nos redimir, para nos dar vida. A sua morte trouxe vida a todos nós. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Amém, queridos? Essa é a tradução do coração, né? A primeira Bíblia que eu li foi a Almeida Revista Corrigida, então todo versículo que eu sei de cor é da Almeida Revista Corrigida. Por isso que a gente lê às vezes a NVI e cita a Almeida, porque é a versão do coração, né? Quando a gente converte, a gente escolhe uma Bíblia para ler, e foi a Almeida. Então, queridos, nesse fim de ano, né, cheio de problemas, todo mundo achando que o mundo vai acabar, que tem guerra, que tem isso, a gente passou por pandemia, passamos por mudança de governo, tem guerra em tudo quanto é lugar. Mas pensa numa coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aconteça o que acontecer, Jesus está conosco. Se morremos, com Ele viveremos. Se vier uma perseguição contra a igreja, amém. Se a gente partir antes, amém. O que importa, queridos, é que quando cessar essa existência aqui, nós nos encontraremos com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a sua graça para continuarmos caminhando. E o nosso pastor está chegando aí, vai estar orando. Se você já quiser se colocar de pé, nós vamos pedir o pastor Rogério para fazer uma oração, e ele vai estar dando continuidade ao culto. Deus abençoe.